Olá, sejam muito bem-vindos à segunda aula da nossa semana de lançamento da apostila Divertidamente. Se a essa altura você não me conhece, eu sou a Fátima, artesã responsável aqui pela Hotmart. Ontem tivemos a live de lançamento da nossa apostila e eu te mostrei todas as belezinhas que estamos lançando. Se você ainda não assistiu essa live, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Você tem somente até as 22 horas para usar o cupom de desconto Relâmpago. Então, se eu fosse você, eu assistir a live e garantir o seu desconto. Na primeira aula aqui dessa semana, você aprendeu a fazer essas carinhas bonitinhas com ímã atrás e também o cubo de emoções. Se você chegou agora e não assiste essa aula, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E nessa aula você vai aprender a fazer as peças do kit 1 da apostila Divertidamente. Você vai aprender a fazer as peças como dedoches utilizando os moldes de 10 centímetros. E eu também vou te ensinar a fazer eles assim, ó, recheadinhos para montagem de guirlandas, móveis, chaveiros e muito mais. Na loja você também encontra o molde de 15 centímetros para fazer decoração de festa, decorar nichos no quarto de crianças, enfim, o que a sua imaginação desejar. Mas antes de começar a nossa aula, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativa as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Todos os recadinhos dados, bora para a aula! Aqui a gente vai começar então pela alegria. Tenho aqui os vestidinhos da alegria de 15 centímetros, porque eu já fiz o bordado da de 10 para agilizar aqui na gravação. Então, vamos aqui fazer o bordado da boneca de 15 centímetros para que vocês possam ver também melhor como que eu vou fazer esse bordado, tá? A marcação eu fiz com a caneta fantasminha, que é essa aqui, apagável, e toda a marcação do molde tá lá na apostila. Para fazer o bordado eu vou usar a linha de costura, tá? Um fio só na cor azul clara, porque de pesponto ficou muito grosseira, eu não gostei. E aqui eu vou fazer então um dos bordados, você tem duas opções. Essa primeira opção ela demora mais para fazer, mas ela fica mais parecida com o bordado do desenho. Dá aqui o nozinho na ponta da linha e você vai vir com a agulha aqui para trás no seu bordado. Vem aqui no início da marcação. E você vai dar um ponto sem vir até aqui o meio. Deixa mais ou menos aqui os 3 milímetros, tá? Tenta fazer todos os pontinhos com a mesma distância. E aí, eu vou vir aqui para o próximo pontinho, lá em cima. E dou aqui um pontinho de mais ou menos uns 3, 4 milímetros. E vou fazer isso em toda essa estrelinha. Terminando essa estrelinha, eu venho aqui atrás, dou meu pontinho de arremate. E aí, eu posso já vir para a próxima estrelinha ou corto a linha e começo tudo de novo, tá? Então, eu vou fazer isso em todas essas marcações. Esse bordado, ele vai ficar assim, ó. Desse jeitinho, que é o mais parecido com o desenho. Se você quiser usar uma linha azul mais escurinha, pode usar também. Depois de fazer todo o bordado, você vai tirar a marcação da caneta. Você pode usar o ferro de passar, ou você pode usar essas mini chapinhas, que elas não são tão quentes quanto as de cabelo. Esquenta ela e depois você vem aqui, ó, e tira a marcação da caneta. E assim você vai ter o seu bordado, ó. Ele é bem delicado mesmo, tá? Você também pode usar o secador de cabelo para tirar a marcação da caneta. Para fazer o segundo bordado, que é um bordado mais rápido, dá aqui o nó na ponta da sua linha. Tem aqui, ó, as mesmas marcações, tá? Feitas com a caneta apagável. E aqui você já vai fazer o ponto mais direto, para ele ser mais rápido na hora da produção. Aí fica a critério de cada artesã, tá? Vem com a agulha aqui no início da marcação. Venho aqui até o final. Venho na próxima marcação, pode ser essa aqui do ladinho. E subo com o meu ponto aqui em cima. Venho na próxima marcação aqui do lado. E finalizo aqui a minha estrelinha, ó.
Venho aqui atrás e dou o meu ponto de arremate. E aí, é só terminar de fazer o bordado em toda a peça. Esse bordado aqui, ele é mais prático se você for fazer muitas lembrancinhas. Ele é muito mais rápido de fazer do que esse aqui, tá? E aí, para apagar a marcação, eu venho aqui com essa chapinha. Inclusive, eu uso ela só para fazer o feltro, tá? Eu não uso ela no cabelo nem nada, dá pra ver que ela tá com marcações de cola aqui. Então, eu deixo ela só para essa finalidade, ó. Então, eu venho aqui, ó, apaguei aqui a marcação da caneta. Esse bordado aqui na boneca de 10 centímetros vai ficar desse jeitinho, ó. Ele fica dessa forma, que é o mais facinho de fazer, tá? O segundo bordado, que é esse aqui, vai ficar desse jeitinho, que é o mais parecido com a personagem, tá? Então, fica a seu critério qual dos dois bordados você vai querer fazer aí na sua peça, tá? Inclusive, já coloca aqui pra mim nos comentários qual dos dois você prefere. O que é mais rápido de fazer ou o que é mais parecido com a personagem. Com o seu vestido finalizado, todo bordadinho, a gente vai começar a fazer a montagem do corpo. Aqui eu fiz o bordado só na parte da frente, mas você pode fazer também na parte de trás. Tenho aqui as duas partes do vestido e já tenho aqui também cortado as duas partes do corpinho. A montagem das roupinhas vocês vão fazer nos outros personagens do mesmo jeitinho, tá? Que é basicamente colar a roupinha antes de costurar. Então, eu venho aqui com a cola de silicone e dou uns pinguinhos aqui na roupa, só para não sair do lugar na hora da costura, tá? Então, passo aqui e vou colar essa daqui à frente do meu vestido, eu venho na frente do meu corpinho e vou colar aqui o vestido. Aqui na parte de trás, eu vejo se sobrou uma margem de mais ou menos 2 milímetros para eu poder fazer a costura, tá? Sempre tem que ficar essa margenzinha em volta do corpo. Para colocar a parte de trás, eu venho aqui com o corpinho, ó, coloco o avesso do feltro, que tem mais furinhos aqui para dentro. Dou uns pinguinhos de cola aqui no vestido, na parte interna. E colo aqui, deixando bem certinho com o vestido que já está colado na parte da frente, tá? Para não dar problema na hora da costura. E aí, eu vou ter o meu corpinho com a roupinha desse jeitinho, ó. Aqui a parte de dentro do corpo, ó, com a margem aqui nas laterais. E aqui a parte da frente. Esse corpinho de 10 centímetros, você pode fazer ele recheado, desse jeitinho aqui, ó, com fibra, ou você pode fazer na versão dedoche. Esse daqui eu vou fazer na versão dedoche, e você pode aplicar essa técnica para fazer os outros personagens também. Basicamente, você vai costurar o corpinho primeiro, depois o vestido, e você vai deixar a abertura para fazer o dedoche aqui na parte de baixo, que é onde a criança vai colocar o dedo. Esse modelo de corpo e também o modelo dos bichinhos da nossa loja já estão no tamanho exato para fazer dedoches, tá? Eu vou utilizar para fazer a costura a linha de pesponto, que é a que eu gosto mais, e vou utilizar o ponto chuleado, mas pode fazer o caseado também. Então, eu vou começar a minha costura aqui da parte de baixo, da lateral do corpinho, e vou costurar aqui em toda a volta, finalizando aqui na base do pé. Então, aqui, ó, eu já tenho todo o meu corpinho costurado e deixei a abertura aqui na parte de baixo. Se você quiser fazer a costura do corpo primeiro e depois colar a roupinha e costurar as laterais, pode fazer também, tá? Aqui, ó, fica a abertura para a criança colocar o dedo dela. Já tá no tamanho certinho pro dedo da criança, tá? Todos os nossos corpinhos de 10 centímetros já são padronizados dessa forma. Feito isso, agora eu venho com a linha verde e vou costurar as laterais do vestido.
Essa aqui eu vou costurar com a linha de costura na cor verde clarinha, porque não tem linha de pesponto nessa cor. Então, algumas coisas eu costuro com a linha de pesponto, outras com a linha de costura. Mas quando eu uso a linha de costura, eu uso o fio duplo, tá? Porque eu gosto, mas pode usar o fio simples também ou linha de meada. Então, aqui, ó, vai ficar a costura do vestido, e é por isso que você tem que deixar sempre uma margem do corpinho, para quando você costurar, não ficar aparecendo a parte interna do corpo, tá? Para ele ficar assim, fechadinho, só com a roupinha. Agora, eu vou costurar este ladinho. E ele vai ficar assim, ó, todo costuradinho, ó, em toda a volta, e a abertura do corpinho sempre aqui no pezinho para fazer o dedoche, tá? Então, ele vai ficar assim o corpinho. Agora, a gente vai fazer os bracinhos. Para o dedoche, você pode fazer tanto recheado com fibra, quanto recheado com o forrobel, que é esse material aqui, é como se fosse um feltro mais grossinho. Você pode cortar o molde um pouquinho menor do que o feltro, deixando uma margem de uns 2 milímetros. Tem vídeo aqui no canal explicando como fazer. Ou você pode usar também EVA, ou manta PAC, ou manta R1 ou R2. Aqui eu vou fazer ele recheado, tá? Esse bracinho, ele não tem manga, não tem nada, então ele é bem facinho de fazer. Eu vou deixar a minha abertura aqui na parte da mãozinha, porque é mais fácil de fazer o recheio. Então, eu começo costurando daqui, faço a costura em toda a volta, deixo a abertura aqui, coloco o enchimento, depois eu fecho. Fiz aqui toda a minha costura, deixando a abertura aqui na mãozinha. E para rechear, eu vou usar a fibra siliconada. Pode ser tanto a nacional quanto a importada. E vou usar também um palito aqui de churrasco mesmo, para colocar o enchimento lá para dentro, tá? Pode usar o cabo de um pincel também, o que ficar mais fácil para você. Então, eu pego aqui a minha fibra, dou aqui uma amassadinha nela, porque é uma peça muito pequena. Abro aqui a minha peça e vou empurrando esse enchimento com o palito lá para dentro, preenchendo todos os cantinhos. Empurra o seu enchimento bem lá para dentro, ó, deixando feltro com feltro, e aí você faz o fechamento da peça. Isso serve também para peças maiores, tá? Faz o seu ponto de arremate, joga a linha lá para dentro da peça para não ficar pontas para fora. Depois é só dar uma afofadinha aqui na sua peça para espalhar o enchimento. Tenho aqui então os dois bracinhos e agora vamos fazer o rostinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é dublar as partes aqui do cabelinho, que é tanto a parte de trás quanto a franja. Para isso, eu vou utilizar cola de silicone, mas você também pode utilizar o termocolante. Na descrição do vídeo tem uma lista para iniciante, caso você não saiba fazer com termocolante. A dublagem com a cola de silicone, você vai espalhar bem aqui a cola por todo o seu recorte e vai colocar num feltro aqui, ó, de mesma cor. Isso vai fazer com que o seu feltro fique mais durinho, tá? E vai dar uma profundidade maior na sua peça. Conforme o feltro for secando, a cola vai deixar ele mais durinho, tá? Então, você pode deixar assim, secando naturalmente, ou você pode acelerar esse processo com a chapinha já quente, tá? Ela vai fazer essa cola evaporar, secar e o seu feltro vai ficar mais durinho. Para isso, é só você segurar aqui alguns segundos a chapinha já quente, que ele vai deixando já a cola seca e o seu feltro um pouco mais durinho, tá? Depois de esfriar ou depois da cola estar completamente seca, você vai refilar, retirando todo o excesso de feltro aqui em volta. E assim você vai ter as partes do cabelinho dubladas, ó. São duas camadinhas de feltro, tá?
Isso vai dar uma profundidade na sua peça, né? Essas partes aqui, ó, não vão marcar o feltro de trás, por exemplo. Fica um efeito bem bacana quando você faz esses detalhes dublados. Então, aqui, a gente vai deixar aqui do ladinho e vamos para o rostinho. Aqui eu já tenho cortado o cabelinho, as duas partes da cabeça e o cabelinho de trás. Então, aqui, você primeiro vai fazer a marcação dos seus olhos. Lá no molde já tem a marcação, é só você furar o seu molde e passar a marcação aqui pro feltro. Aqui no rostinho, você vai passar a marcação que tá lá no molde com a caneta fantasminha, tá? E você vai colar aqui as partes do cabelinho. Eu vou começar colando aqui a parte da frente. Eu vou colar para que não saia do lugar na hora da costura. Se você quiser fazer a aplicação toda costuradinha com ponto atrás ou ponto palito, pode fazer também. Aqui eu vou optar por fazer colado. Então, eu uso aqui a cola de silicone, porque se eu precisar tirar do lugar e colocar novamente, fica mais fácil do que com a cola quente, tá? Então, eu passo só aqui, ó, na parte de baixo do cabelinho, que é onde eu não vou fazer a costura. Eu vou sobrepor aqui, ó, no meu rostinho. E vou ajeitando para que o cabelinho aqui, ó, fique com uma margem de uns 2 milímetros para fora do rostinho. Tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Dá uma apertadinha para a cola aderir no feltro. E a parte interna vai ficar assim. E aí, eu vou colar aqui o da parte de trás. Passo um pouquinho de cola só na parte superior do cabelinho, tá? Para que a nuca da cabecinha fique livre para depois a gente colar no corpinho, tá? E aí eu colo aqui o rostinho, deixando aquela margem de 2 milímetros aqui em toda a volta. Sobreponho aqui o rostinho e agora eu vou fazer a costura. Então, como eu gosto de fazer, eu primeiro costuro essa parte de baixo com a linha na cor do feltro e depois eu venho costurando aqui a parte do cabelinho e deixo para colocar o enchimento aqui na parte superior. Se você não quiser ficar trocando de linha, pode utilizar a linha invisível e fazer a costura em toda a volta sem precisar fazer trocas. Ó, aqui eu não vou costurar a parte do cabelinho de trás, vai ser só o rostinho, por isso que você não pode passar cola em todo o cabelinho, tá? Então, aqui eu venho costurando primeiro toda a parte do rostinho. Já fiz aqui toda a minha costura, ó, aqui, ó, parte de baixo. E agora eu vou costurar o cabelinho com a linha azul. Eu gosto de deixar a abertura na parte superior da cabeça, tá? Mas você pode deixar na parte de baixo, onde você achar que fica melhor o seu fechamento. Então, para fazer a minha costura, eu começo primeiro fazendo uma lateral, depois eu venho costurando a outra, recheio e depois eu fecho aqui por cima. Aqui eu deixo a abertura de mais ou menos aqui, ó, um dedo, tá? Para que eu possa colocar a fibra lá dentro do rostinho. Então, aqui eu faço a abertura, ó, do rostinho, venho com a minha fibra em pequenas quantidades e eu não faço bolinha igual eu fiz no braço, tá? Eu vou introduzindo a fibra abertinha para que não fique várias bolinhas para dentro do rostinho. Porque senão o seu enchimento fica marcado, tá? E aí, é só apertar aqui o enchimento lá no fundo. Eu começo primeiro do fundo do rostinho, na área da costura, e depois eu venho subindo com o enchimento, tá? Aperta esse enchimento na peça, e não precisa ter medo de encher, tá? Se você colocar pouco enchimento na hora de colocar os olhos, vai ficar com rugas nas laterais.
Quando você perceber que o seu rostinho tá todo cheio, ó, tá vendo que eu enchi bem ele? Aí aqui você vai dar uma apertadinha com o dedo aqui, ó, empurra o seu enchimento lá pra dentro. Viu que tá precisando de mais enchimento? Pode colocar mais um pouquinho. E aí você vai vir com o palito de churrasco e você vai enrolando ele assim, ó, empurrando a fibra lá pra dentro, pra não ficar nada de fibra pra fora. E aí você vai encostar o feltro um no outro, ó. Você vai ajeitar o feltro aqui um no outro para terminar a sua costura e não ficar torto, tá? Porque se você não fizer desse jeito, se você deixar o enchimento até a base, o seu fechamento fica com os pontos todos tortos. Então, ó, ajeita o feltro, alinha ele para ele ficar certinho aqui e aí você termina de costurar. Joga a linha aqui para dentro da peça, saindo aqui no rostinho, ó, debaixo do cabelo. Não puxa muito a linha, tá? E aqui você vai afofar a sua peça, aperta ela para o enchimento espalhar até lá em cima. E aí você vai ver com uma agulha um pouco maior e você vai, ó, empurrar o enchimento para a área que você fez o fechamento para não ficar torto, tá? Ó. Vai ficar assim, desse jeitinho. Com essa linha que você não cortou, aqui ó, por trás do cabelinho, você vai dar aqui ó, um ponto de arremate, que é onde a gente vai começar a fazer o olho. Eu dou esse ponto de arremate para não puxar a linha aqui em cima, tá? Venho com a minha agulha aqui na marcação do olhinho e eu dou um ponto, saindo com a minha agulha lá atrás no mesmo lugar, e aí eu puxo a minha linha, ó, para fazer o afundamento do olho. Tá vendo que não ficou nenhuma ruga? Porque eu enchi bem a peça. Se você encher pouco, vai ficar ruga. Dá aqui o ponto de arremate, para esse ponto não sair do lugar. Passa a linha aqui para lateral, para fazer o segundo olhinho. E faz a mesma coisa, ó, agulha lá na frente, na marcação do olho, dá um pontinho, volta no mesmo lugar lá atrás e puxa a linha, ó. Segura com o dedo aqui pro enchimento não voltar pro lugar, dá aqui o pontinho de arremate, volta com a linha lá para trás da sua peça. E aí é só cortar a linha e você já tem seu rostinho afundado, ó, sem rugas e com fechamento sem pontos tortos. Para fazer o rostinho, eu já tenho aqui, ó, meia pérola, o tamanho tá lá na apostila certinho, tá? Na lista de materiais. Essa aqui é meia pérola preta. E eu já tenho aqui também a boquinha. Essa boquinha tem o molde na apostila, mas você também pode comprar ela já recortadinha. Vou deixar o link aqui embaixo de onde você pode encontrar o recorte das boquinhas das peças, tanto de 10 centímetros quanto de 15 centímetros. Aqui eu vou precisar das partes que eu fiz a dublagem, que é a franja e o topetinho. E aqui eu vou utilizar giz pastel oleoso, tá? Na cor vermelha e um pincel macio de maquiagem. Esse pincel eu deixo só para isso, então eu nem lavo ele e só passo poucas vezes aqui no giz. Se for a primeira vez que você estiver usando, você precisa passar bastante vezes aqui no giz vermelho, tá? Eu nem tiro ele aqui da caixinha, ó, já passo assim mesmo. E aí eu venho aqui com esse pincel e de leve eu venho fazendo a marcação das bochechas, ó. Você também pode fazer com tinta de tecido, pode fazer com blush, tá? Eu gosto de fazer com esse giz pastel oleoso, que eu acho que fica mais bonito. Para fazer a colagem dos olhinhos e da boquinha, você pode utilizar essa cola de pedraria, tá? Porque ela tem esse bico fininho, tá? E ela é própria para colar meia pérola, pérola, strass, então ela é muito boa para isso. Gosto de colocar aqui, ó, uma gotinha na peça. E depois eu venho aqui nos olhinhos, passo um pouco no olhinho
e depois eu volto aqui na minha peça, ó. Você também pode aplicar meia pérola com furo, aí você faz costuradinha, tá? Fica mais seguro também. E aqui eu já aproveito esse bico fininho da cola e colo a minha boquinha. Os cabelinhos eu vou colar com a cola quente, tá? Porque ela cola mais rápido do que a cola de silicone. A de silicone você tem que ficar segurando e dependendo da marca pode correr o risco de soltar, então eu prefiro utilizar nessas partes a cola quente, quando é feltro com feltro. Então, esquenta bem a sua pistola de cola quente, passo cola aqui, ó. Colo essa parte por trás da cabeça. Segura até que a cola esteja completamente fria, porque assim ela adere melhor no feltro, tá? E aqui a parte da frente da franja. Geralmente eu não passo cola em tudo, tá? Eu passo cola só aqui, ó, no meinho, pra dar um efeito melhor no cabelo. Dá uma apertadinha pra cola aderir. E assim você tem o rostinho da alegria, tá? Você pode fazer o detalhe também com a tinta, que eu vou fazer mais pra frente aqui, ó, mas só pra você ver como fica ela finalizada. Aqui é o modelo recheado com a fibra siliconada, mas para o dedoche você também pode fazer o modelo slim, que ela vai ficar assim, ó, desse jeitinho, ó. O modelo slim é esse aqui, ó, que fica achatadinho com recheio de forrobel ou EVA. Essa daqui eu fiz com um botão imantado aqui atrás, para a gente poder trocar tanto no cubo de emoções quanto na roda de emoções, tá? Mas para o dedoche não precisa fazer com o botão, e aí ele fica assim mais achatadinho, tá? Fica bem bonitinho também. Para essa aqui a gente vai fazer com a fibra siliconada assim recheadinha, tá? Para fazer aqui a montagem do dedoche, a gente vai passar cola quente aqui na parte de cima do pescocinho, mais ou menos meio centímetro, para poder colocar a cabeça de maneira correta. Então, aqui com a cola já quente, eu venho e passo aqui uma camadinha de cola quente, ó. Coloco o cabelo dela lá pra trás, ó. E coloco o meu rostinho aqui, em cima da cola. Seguro até que essa cola esteja fria. Ó. Depois, você vai vir aqui atrás, vai terminar de passar a cola quente, ó, por cima do pescocinho. E aí, você vai colar o cabelinho. Ela vai ficar assim, ó. Depois, é só colar aqui os bracinhos na posição que você quiser. Pode colocar o bracinho para baixo, pode colocar o bracinho para cima, um para baixo e um para cima, e fica a seu critério. Aqui eu vou colocar um para baixo e um para cima. Eu gosto de colar o bracinho por trás aqui do corpinho. Então, eu passo a cola aqui, ó, direto no bracinho, na lateral. E colo aqui no corpinho. Esse outro bracinho eu vou colar de maneira diferente, então eu vou passar cola aqui, ó, na parte superior dele. Por trás do corpinho, eu vou colar ela assim, ó, com a mãozinha pra cima. Aqui eu venho fazendo a boquinha, ó, com a tinta dimensional na cor rosa. Aqui na descrição do vídeo tem o link de onde você pode encontrar o seu material. E aí, eu faço aqui o detalhe da boquinha, ó. Terminou de usar a tinta? Fecha para não secar. E assim você tem o seu dedoche prontinho, tá? Essa técnica você pode usar para qualquer outro personagem de 10 centímetros lá da nossa loja. Então, aqui, ó, aberturinha aqui na parte de baixo do corpo, a criança coloca o dedo e assim
ela tem o dedoche da alegria. Aqui eu tenho outras partes, ó, recheadas, já prontinhas, e aqui eu já tenho o corpinho recheado com fibra e com a marcação das perninhas, que eu vou ensinar no próximo personagem como que faz, tá? Mas, ó, é o mesmo molde do dedoche, tá? Apenas eu costurei ele todinho, recheei e marquei as perninhas. E aqui eu vou fazer a montagem dessa personagem recheada para vocês verem como vai ficar a diferença com o dedoche. Mesmo jeitinho, ó, passo, cola aqui na parte superior do pescoço, coloco o cabelinho dela lá para trás, a cabeça aqui na frente e seguro até que a cola esteja seca. Depois é só colar o cabelinho aqui na parte de trás. E aí, é só colar os bracinhos do mesmo jeitinho, ó. Passo cola aqui na lateral, colo aqui um pouquinho atrás do corpinho e seguro. E o próximo bracinho, passo cola aqui na parte superior e colo aqui atrás do corpinho. E assim, você tem a alegria toda costuradinha e recheada, ó. Você pode utilizar para fazer guirlandas, móveis, chaveiros, marcadores de página. E aqui, ó, a diferença com o dedoche, ó. Mesmo molde, tá? Diferença que esse aqui não tem recheio no corpo para fazer o dedoche. Essa daqui está recheadinha. E essa daqui é o molde da cabeça da alegria com o recheio e o botão imantado para a gente fazer as próximas aulas. Eu fiz do mesmo jeitinho da primeira aula dessa semana, então se você não assistiu, volta lá e assiste para saber como colocar o recheio e aplicar o seu botão imantado. E já coloca aqui nos comentários qual dos dois modelinhos você vai fazer aí, o recheado ou o dedoche. Para fazer o bordado do vestido da Nojinha, nós vamos fazer a marcação aqui do molde. Eu passei primeiro as principais e vamos utilizar aqui, ó, 2 linhas na cor verde de tons mais claros aqui do que o vestido. Então, aqui, para fazer o bordado, nós vamos utilizar o ponto margarida. Eu vou usar apenas um fio de linha de costura, começando com essa linha aqui mais azulada. Então, para fazer o ponto margarida, você vai vir com a agulha aqui, ó, no centro da sua marcação. Depois, você vai sair com a agulha aqui, ó, do ladinho da onde você saiu, você vai ir com a sua agulha lá pro final da marcação. Pega o fio aqui, ó, desse lado, passa pela agulha, segura e puxa. Depois, você vai dar um pontinho aqui, para que esse ponto não saia do lugar. E ele vai ficar assim, aqui mais de pertinho. Vem com a agulha aqui no centro da marcação. Passa a sua agulha lá para o final, ó. Com essa linha, você passa pela agulha, segura e puxa aqui a agulha, depois dá um pontinho lá para trás. E assim você vai ter os pontinhos e você vai fazer esse ponto em todas essas marcações, fazendo como uma espécie de florzinha. E aqui tanto faz o lado da linha que você for colocar, tanto desse lado quanto do outro, desde que ela passe aqui pela sua agulha. E assim você vai ter, ó, uma florzinha com ponto margarida. E aí, aqui atrás você faz o ponto de arremate. E aí, com essa cor de linha, você vai fazer aqui nessas primeiras marcações. Vai ficar assim o vestidinho. Depois, nesses intervalos aqui, ó, você vai fazer as mesmas florzinhas, só que com a linha no verde aqui mais amarelado, tá?
Não se preocupe se não ficar as pétalas certinhas, porque o vestido dá nojinho, as flores elas são todas desalinhadas mesmo, tá? Então não tem problema. Aqui então eu vou fazer uma florzinha dessa em cada espacinho desse, usando a linha mais clara. E assim vai ficar o seu vestidinho, tá? Esse bordado ele é opcional, então se você não quiser fazer esse bordado, deixar o vestido só assim no feltro, pode fazer também, não tem problema, tá? Aqui para tirar a marcação da caneta, é só vir aqui com a sua chapinha já quente, ferro de passar ou secador de cabelo, e ir tirando aqui toda a marcação da caneta. Aqui eu já tenho o meu corpinho e já colei aqui, ó, o sapatinho e a legging da nojinho, ó, deixando aquela margem de uns 2 milímetros de cada lado. E eu fiz isso tanto na frente quanto atrás, ó. E agora eu vou costurar, tá? Corpinho, sapatinho, a legging, e vou deixar a abertura aqui em cima, porque esse corpinho eu vou fazer ele recheado. Ó, aqui eu fiz costura do corpinho primeiro na lateral, ó, por baixo aqui da legging e pegando um pouquinho por baixo do sapatinho, tá? Fiz a mesma coisa aqui nessa lateral. Agora eu vou costurar a lateral da legging, todo o sapatinho e essa outra lateral também. Vai ficar assim, ó, desse jeitinho, ó. Costuradinho aqui do lado, aqui embaixo e abertura aqui na parte superior do corpinho. Se você não quiser ficar mudando de cor, é só costurar tudo com a linha invisível. E aqui a gente vai colar o vestidinho, tá? Para não sair do lugar e a gente conseguir costurar. Agora é só fazer a costura na lateral do vestido, tanto de um lado quanto do outro. E vai ficar assim, ó, costuradinho aqui, ó, nas duas laterais, tá? E agora, aqui na parte superior, você vai colocar o enchimento, tá? De fibra. Então, aqui, venho com a fibra, venho aqui, ó, com o meu palito de churrasco e vou empurrando essa fibra até preencher todo o corpinho do boneco. Preenche primeiro o fundo, toda a parte dos pezinhos e depois você vai subindo até chegar no pescocinho. Chegando com o enchimento aqui no topo, ó, coloca ele aqui pra dentro com palito, une o feltro e faz o fechamento. Joga a linha aqui pra dentro do corpinho e corta pra não ficar nenhuma ponta do lado de fora. Depois é só afofa aqui o corpinho, tá? Pra espalhar o enchimento. Feito isso, a gente vai fazer a marcação aqui das perninhas. Eu vou fazer com a linha roxa mais escurinha. Aqui na parte de trás do corpinho, por trás aqui, ó, da legging, tá? Que eu não deixei colado aqui de propósito. Eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou sair aqui na frente com ela, aqui, ó, mais ou menos no meio da legging, no meio das perninhas, tá? Então, eu venho, puxo, ó, o meu nó vai ficar aqui atrás da legging, aqui por dentro. Eu venho aqui com a linha, ó, acerto ela aqui, tá? Para fazer as perninhas, venho com a agulha aqui por trás, já por cima da legging, e saio com ela aqui na frente, no mesmo lugar que eu saí da última vez, ó. E aí, eu vou puxar essa linha, ó, tá? Aqui tem que ser com linha de pesponto ou uma linha mais forte, que é de costura, se você puxar muito, pode ser que arrebente. E aí, eu volto com essa linha aqui para trás, ó, para fazer uma dupla marcação. E aqui atrás eu faço o meu ponto de arremate. Segura a linha para não escapar, dá o nozinho aqui de arremate, joga a linha para dentro da peça e corta. E ela vai ficar assim, ó, com as perninhas marcadinhas, tá?
Aqui eu já costurei e recheei os bracinhos da nojinho, tá? Que é nesse formato aqui diferente. E agora nós vamos fazer aqui a parte do rostinho. Aqui eu já colei o meu cabelinho igual eu fiz lá na Alegria, ó, deixando aqui um pouco de feltro pra fora. E aqui eu vou fazer o bordado tanto do cílio quanto da boquinha. Para fazer o bordado aqui da boquinha, eu vou utilizar uma linha na cor pink, tá? Essa também é de pesponto para que ela fique mais grossinha. E eu venho com a minha agulha aqui atrás na marcação e vou fazer o bordado da boquinha com um ponto atrás. Então, eu venho com minha agulha na frente, dando um pequeno pontinho. Venho com a agulha novamente aqui na frente e volto com ela no mesmo lugar que eu saí anteriormente. E vou fazer isso até o final da boquinha. Vai ficar assim, ó. E aí, aqui na parte de trás, você faz o ponto de arremate. Para o bordado dos cílios, nós vamos usar a linha verde também de pesponto, porque ela é mais grossinha. Então, ó, venho aqui na minha marcação e vou até o final dando um ponto mais larguinho, ó. Se você quiser dar um formatinho mais arredondado no cílio, é só fazer com ponto atrás também, como na boquinha. Tá? E aí, aqui na parte de trás, faz o ponto de arremate. Repete esse processo do outro lado, dando um nó aqui na ponta da linha. Vem com a agulha aqui por trás. Faz aqui a marcação dos seus cílios. E aqui você vai tirar a marcação da caneta fantasminha com a chapinha, para que não fique nenhuma marca. Deixa só a marcação aqui do olhinho para saber onde vamos colar a meia pérola. Feito isso, você vai colocar a parte de trás aqui da cabeça, costurar, rechear igual a gente fez na Alegria e vai marcar os olhinhos afundando. Os olhinhos da Nojinho são feitos de forma diferente. Aqui nós temos duas meia pérolas pretas e cada uma tem um design diferente, digamos assim. Acho que é feita de material diferente, né? Então, a gente tem essa que ela é branca ou meio transparente, ela foi pintada apenas na parte de cima. E nós temos essa outra meia pérola, que ela é totalmente preta, ó. A parte de trás e a frente, ela é totalmente preta, ela não é pintada. Ó, para vocês verem a diferença. Então, para fazer os olhos da Nojinho, vocês vão precisar dessa daqui, que é totalmente preta. Se você só tiver essa daqui, você pode depois pintar uma parte do olho com a caneta permanente preta. Para fazer o olho da Nojinho, você vai precisar aqui da meia pérola, que tem o tamanho lá na apostila, e você vai precisar de uma lixa de unha. Você vai segurar aqui a sua meia pérola, isso vai dar um pouquinho de trabalho para segurar, mas dá certo. Segura a meia pérola. Coloca ela aqui na lixa e você vai lixar a pontinha da meia pérola. E ela vai ficar assim, ó, com a pontinha dela raspadinha, tá vendo? Ela já não é uma meia pérola por inteiro. E como ela é toda pretinha por dentro, ó, ela fica desse jeitinho. Se for aquela que é pintada, essa parte superior, depois você precisa pintar com uma caneta, essa daqui, permanente, de ponta extra fina na cor preta. E você vai fazer esse processo nas duas pérolas do olho, tá? Nas duas meia pérolas do olho. E tente deixar do mesmo tamanho as duas meia pérolas, tá? E aí, você vai fazer a colagem aqui, ó, bem rente aos cílios, tá? Aqui, já fiz também a bochechinha
com o giz pastel oleoso, igual a gente fez lá na Alegria. Aqui, a parte da franja fiz dublada, igualzinho a Alegria. As partes aqui, ó, das laterais do cabelinho. A parte de trás do cabelo eu fiz dublada também com a cola de silicone, para que ele ficasse mais durinho. E aqui, a gente já vai fazer a montagem, então, aqui do rostinho da Nojinho. Primeiro, a gente vai colar as laterais aqui, ó, do cabelinho no rostinho dela. E para isso, eu vou usar a cola quente. Esse lado, tenta deixar aqui, ó, na mesma altura desse aqui, tá? Então, primeiro ela vai ficar assim, depois a gente vem aqui com a franjinha e cola aqui, ó, por cima. Aqui novamente eu passo cola aqui, ó, só aqui no meio, nem tanto nos cantinhos. Segura aqui até que a cola esteja seca. E agora sim, a gente vem colando aqui a cabeça na parte de trás do cabelinho, tá? Então, primeiro, ajeita aqui onde você quer o cabelinho e você vai passar a cola somente aqui nessa parte verde de cima, tá? Ela vai ficar assim, com a parte de trás livre para poder colar no corpinho. Para terminar aqui a montagem do corpinho, a gente vai colar a parte do lenço. Então, essa parte roxinha vai ficar aqui no topo do pescoço da Nojinho. E a gente vai colar aqui com a cola quente. Se você preferir, pode ser com a cola de silicone também, tá? Depois a gente cola aqui as duas partes do lenço. E elas vão aqui na parte de trás. Você também pode colar uma outra parte aqui, ó, para cobrir. Mas aqui já vai o cabelinho, então não tem necessidade, tá? Só se você quiser mesmo. E aí, você vai vir aqui com a cabecinha e vai colar aqui na parte superior, ó. Meio centímetro de cola. Coloca o cabelo lá pra trás. Arruma aqui a cabeça e segura até que a cola esteja totalmente fria. Aqui, antes de colar o cabelo na parte de trás, a gente vai colar os bracinhos, tá? Um dos bracinhos eu vou colar na parte de trás, então eu vou passar cola aqui na lateral. Encaixo aqui, ó, no corpinho. Seguro. E o outro bracinho eu vou colar aqui, ó, na parte da frente do corpinho. Aí, agora, eu venho aqui e colo o meu cabelinho. Assim, eu consigo encaixar melhor os bracinhos, porque se eu tivesse colado o cabelo antes, esse bracinho ia ter mais dificuldade para colar no corpinho, tá? Então, alguns bonecos eu colo o cabelo aqui atrás depois que eu já colei os bracinhos. E ela vai ficar assim, ó, prontinha, a Nojinho de corpinho recheado. Se você quiser fazer ela na versão dedoche, você também pode fazer. Aqui, ao invés de costurar e rechear o corpinho, eu deixei a abertura aqui embaixo, fiz a marcação das perninhas com a caneta, tá? E assim a gente tem a versão dedoche da Nojinho. Essa daqui, ó, eu não fiz a dublagem da parte de trás do cabelo, eu coloquei só uma camada. Então, olha a diferença que fica. Quando você dubla o cabelinho, ele fica mais estruturado, tá vendo? Ele não fica amassadinho. E essa daqui, eu também dublei aqui na frente, e essa daqui eu não dublei. Então, ó, ela acaba ficando molinha, tá vendo?
E aí, conforme a criança vai brincando, vai mexendo, ela vai ficando meio tortinha. Então, ó, o ideal, a parte de trás e da frente aqui, detalhes de cabelinho, sempre fazer dublado, para que ela fique assim, mais estruturada, tá? E aqui eu tenho o rostinho da Nojinho, tá? Com o botão imantado aqui. Aqui, ó, eu também não dublei o cabelo, mas eu achei que ficou muito molinho. Eu acho que o ideal é fazer a dublagem também aqui do cabelinho de trás e o cabelinho da frente, para que ele não fique assim todo molinho para essas partes de aplicação, tá? Mas aí fica a seu critério se você quer fazer estruturado ou não. Então, essa daqui a gente vai usar na próxima peça, feita com o molde de 10 centímetros, tá? É o mesmo molde. Ele fica diferente por conta do recheio. Esse aqui foi papelão EVA e esse aqui foi fibra siliconada. Mas é o mesmo molde, tá? E com esse daqui, esse molde de 10 centímetros, você pode usar o rostinho para fazer ponteira de lápis também, que fica bem legal. Para o corpo da tristeza, eu já colei a roupinha tanto na parte da frente quanto na parte de trás, deixando aquela margem de 2 milímetros em toda a volta. Aqui, como não é um vestidinho, eu já vou costurar a roupinha ao invés de costurar primeiro todo o corpinho. Eu vou costurar só essa parte aqui da perninha do corpinho, pegando um pouquinho abaixo aqui do sapatinho e um pouquinho abaixo aqui da bermudinha dela, tá? Então, é só unir uma parte na outra e fazer a costura em toda a volta. Se você não quiser ficar trocando de linha, usa a linha invisível. Aqui, ó, o corpinho eu costurei só essa parte, ó, dei 4 pontinhos, um pontinho embaixo da calça, outro embaixo do sapatinho, tá vendo? Nessa lateral e nessa lateral. Agora é só costurar a calça e o sapato com a mesma linha e depois aqui o branco. Primeiro eu costuro de um lado, depois do outro e deixo a abertura aqui em cima. Ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho. Com essa lateral toda costurada, ó, sapatinho costuradinho. A lateral do corpo e aqui a gente deixa a abertura e vai começar aqui a rechear a peça. Recheia com fibra até aqui em cima e fecha para a gente fazer a marcação da perninha. E o corpinho vai ficar assim, ó, todo recheadinho. E agora, para fazer a marcação da perninha, a gente vem aqui, ó, com a linha, agulha, nozinho na ponta da linha. Você pode deixar aqui um pouquinho descolado. Aqui debaixo da calça eu deixei aqui, ó, descolado. Eu vou vir com a minha agulha aqui por dentro, saindo aqui na frente, para fazer o meio da perninha, tá? E você puxa e o nó vai ficar lá para dentro da calça. E aí é só fazer a marcação do mesmo jeitinho que a gente fez lá na Nojinho. Ela vai ficar assim com a perninha marcadinha. Aqui para fazer a finalização do corpinho, eu vou usar tirinhas de feltro branco, tá? Para fazer aqui a base da blusa, então é só colar a tirinha de feltro aqui em volta do corpinho e cortar o que for excedente. Para isso, eu vou usar a cola quente. Aqui atrás é só cortar o resto da tirinha. E assim você já tem a blusinha finalizada. Aqui eu tenho a parte da gola da blusa, que aí você pode colar uma parte aqui na frente e a outra atrás. Aqui eu vou passar cola só na parte aqui, ó, de baixo. Vou colar aqui, ó, deixando a parte aqui para colar o rostinho. E agora aqui eu vou colar a parte de trás. Aqui eu já posso colar ela toda por completo. Aqui eu vou dar um pinguinho de cola na lateral.
colar uma gola na outra. E assim você tem o corpinho. Essa parte da gola, ela fica um pouquinho mais soltinha, para quando colocar aqui o rostinho da tristeza. Aqui, os bracinhos, ele já tem a manga. Então, eu peguei o bracinho e colei a manguinha aqui por cima, ó, deixando aquela margem de 2 milímetros. E aí, eu vou juntar um bracinho aqui no outro e vou costurar. Aqui, como a parte da mãozinha é menor, eu vou costurar ela primeiro, pegando aqui, ó, uns 2 pontinhos por baixo da manga, para não sair o enchimento aqui pelas laterais. Ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho, todo costuradinho aqui na parte de baixo. E aqui a manga, eu vou costurar um lado aqui primeiro, depois eu vou vir costurando o outro e vou deixar a abertura pro enchimento aqui nessa parte superior. Vai ficar assim, ó, desse jeitinho. Esse lado costurado, esse lado eu fiz alguns pontos e deixei a abertura aqui, ó, a parte superior do bracinho, onde eu vou colocar o enchimento com a ajuda do palito de churrasco. Aqui, como é bracinho, eu já posso fazer umas bolinhas de enchimento para facilitar a entrada aqui, porque ele é pequeno. Essa entradinha do braço aqui. E aqui eu venho fechando o meu bracinho. Se você sentir que tá faltando muito enchimento, você vem e complementa aqui pela lateral. Aí é só apertar aqui o bracinho, ó, que o enchimento ele vai espalhando, tá? E assim você vai ter o seu bracinho com a manga. Então, todos os bracinhos com manga, de qualquer apostila nossa, você faz dessa forma. E aqui, para fazer o acabamento, vamos usar a tirinha de feltro branca. Ela vai ficar assim. E aí, é só fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Aqui, o cabelinho da tristeza, eu já fiz dublado, igual a gente fez lá na alegria e na nojinho. E fiz aqui dublado também as partes do cabelinho da frente, tá? Então, aqui eu vou deixar de ladinho. E aqui eu tenho já o rostinho pronto. Então, antes de costurar e rechear, eu fiz o bordado da sobrancelha e da boquinha, que tem a marcação lá no molde. Colei aqui o cabelinho, costurei, recheei, afundei os olhinhos, fiz a marcação com giz pastel oleoso e colei aqui os meus olhinhos, tá? Então, antes de colar o cabelinho, a gente vai ter que colocar o óculos. O óculos você pode fazer com o arame meia de seda. Aqui eu só tinha o arame azul, então eu fiz esse daqui com o arame azul, e ele será pra gente colocar lá no cubo de emoções e também na roda de emoções. Então ele já tem aqui o botão imantado. Então, para que esse arame não saia do lugar, eu acabei colando o cabelinho por cima do óculos, tá? Mas a tristeza, o óculos fica por cima do cabelo. Eu só fiz essa adaptação para que ele não fique prendendo ou saindo do lugar na hora que a criança estiver manipulando, tá? Como o óculos da tristeza é no roxo, eu vou utilizar arame encapado na cor branca, tá? Você pode fazer tanto no arame encapado quanto nesse arame meia de seda, se você achar ele no roxo, tá? Ou você pode fazer ele no azul também, eu achei que ficou legal no azul. Mas enfim, o óculos dela é roxo, então vamos fazer roxinho. Então, aqui eu vou usar um carretel de linha e vou colocar o meu arame aqui, ó, enroladinho na parte superior, ó.
Eu vou enrolar ele aqui e aqui no final eu vou torcer esse arame, ó. Depois que eu torci aqui o meu arame, ó, eu vou tirar ele aqui e eu já vou ter essa parte enroladinha. E eu vou fazer a mesma coisa com esse outro arame, porque esse que eu tenho é o de 10 centímetros. Se você tiver o arame encapado maior, você faz do mesmo jeitinho que eu fiz na aula da Maribel, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Então, eu venho aqui com a outra parte e faço a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu vou ter as duas partes do óculos da tristeza, tá? Como o óculos dela é roxo, eu vou pintar esse arame encapado com uma canetinha roxa. Tá? Aqui essa é uma canetinha de quadro branco na cor roxa, mas pode ser qualquer outra canetinha. Ele ficou bem escuro, na verdade. E aí é só você pintar aqui toda essa parte encapada do arame. E assim eu tenho as duas lentes aqui, ó, do óculos já pintadinhas de roxo. Como ele ficou com os fiapinhos por causa da canetinha, você pode pegar o isqueiro, passar rapidamente aqui em volta para queimar esses fiapinhos, tá? Bem rapidinho, para você não queimar a proteção do arame, no caso. Ó, e aí ele fica assim, ó, sem os fiapinhos, tá? A diferença. Feito isso, você vai medir aqui aproximadamente onde vai ficar o meio do óculos e você vai cortar, tá? Ó, tem que ser metade para essa lente e metade para outra. Então, aqui eu vou cortar aqui no meinho. Vou fazer a mesma coisa aqui com a outra lente. E assim eu tenho elas no mesmo tamanho. Se fosse com o arame maior, já daria para fazer o óculos completo do jeitinho que eu fiz aqui, tá? Mas como esse meu aqui só tinha 10 centímetros, eu tive que fazer em duas partes. Então, você vai colocar, se for o óculos inteiro, você já costura aqui a parte do meio. Se for assim pela metade, você vai colocar aqui no rostinho e você vai costurar com a linha invisível essa parte aqui, prendendo ela no rostinho. Então, aqui você vai prender o meinho com a linha invisível. Se você tiver uma cor na mesma cor do óculos, você pode fazer todo o bordadinho aqui, prendendo bem firme, igual eu fiz lá na apostila do Encanto. E aqui, agora, a gente vai colar o cabelinho, porque o óculos fica por cima dele. Então, aqui é só colar o primeiro lado do cabelinho aqui, por baixo do óculos, ó, desse jeitinho. Então, vem aqui com a cola quente. E essa outra parte eu sobreponho aqui, ó. Seguro e passo a minha cola aqui. Agora, aqui, com a linha invisível, você pode dar um pontinho em cada lateral do óculos para que ele fique seguro aqui e não fique bambeando no rostinho dela. Aqui eu já dei um pontinho desse lado e um pontinho desse com a linha invisível. E, ó, os nós com todos aqui na parte de trás da cabecinha dela, tá? Então, depois que você fez isso, aí sim, você vem aqui com essa parte de trás do cabelo e você vai colar somente a parte superior. Aqui fica livre para colar no corpinho e agora é só fazer a montagem, passando a cola aqui e colando a cabeça aqui, ó, para ficar a golinha por cima aqui do rostinho, tá vendo? Aqui já pode colar a parte de trás do cabelinho.
E aqui eu vou colar os bracinhos na frente do corpo, tá? Então, vai ser um bracinho deste lado e o outro aqui desse ladinho. E aqui você pode colar as mãozinhas dela, ó, com um pinguinho de cola. Une as mãozinhas dela aqui na frente. E assim você tem a tristeza prontinha. Se você quiser fazer dedoche, você pode fazer também com o mesmo molde, apenas deixando a abertura aqui na parte de baixo do corpo, sem colocar o enchimento, tá? E ela vai ficar assim, desse jeitinho. E aqui é a tristeza já com o botão imantado para o cubo de emoções e também para a roda das emoções, tá? Para a montagem do raiva, eu já fiz toda a montagem do corpinho do mesmo jeitinho que a gente fez na aula anterior, que foi o da tristeza. Então, colei a roupinha, sapatinho, blusinha, costurei em toda a volta, recheei, fiz aqui a marcação das perninhas e colei o cinto aqui na região da cintura. Aqui a gente vai continuar aqui a montagem do corpinho dele, fazendo a parte da gravata e aqui a parte superior da camisa. Para fazer os detalhes da gravata, vou usar aqui, ó, caneta permanente vermelha de ponta extra fina e vou fazer aqui os detalhes da gravata. Vai ter todos esses detalhes lá no molde, lá da nossa apostila. Aqui eu vou fazer de olho mesmo, mas você usa a marcação que tem lá na apostila, tá? Então, ó, caneta sempre de leve, não aperta com muita força para não manchar o feltro, tá? Basicamente, são alguns triângulos, tanto de um lado quanto do outro da gravatinha. Ela vai ficar assim, ó, desse jeitinho. Aí você escolhe se você quer fazer com a cola quente ou com a cola de silicone. Aqui eu vou utilizar a cola quente. Primeiro eu colo a gravatinha. E depois eu colo aqui as partes superiores da camisa. Ela vai ficar assim, desse jeitinho. Aqui eu já tenho os meus bracinhos com as mangas e também com a base aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz lá na aula da tristeza. E agora a gente vai fazer aqui o rostinho. Aqui eu já tenho a cabeça costurada, recheada e aqui com os olhinhos marcados. Aqui na parte de trás do rostinho, para não ficar aqui a marcação da linha, você vai vir com a ponta da agulha e você vai, ó, riscar o feltro, que ele vai soltar algumas fibras e vai cobrir esse ponto. Esse detalhe você vai fazer nas peças que não tem o cabelinho na parte de trás, tá? E assim não dá para ver o nozinho que você fez para puxar os olhinhos. E aqui, então, é só colar os olhinhos, a boquinha e a sobrancelha. Aqui você pode fazer o detalhe da boquinha utilizando a caneta permanente de ponta extra fina, tá? Então, você vem fazendo o contorno aqui, ó, em volta do dente. Depois, os riscos aqui, ó, um no meio, outro nesse canto e o outro aqui nesse cantinho. Você pode fazer ele apenas assim, com a cabeça desse jeitinho, ou você pode adicionar a parte do foguinho aqui no topo da cabeça. Aqui eu fiz todas as partes do fogo, colocando cola de silicone, e essa última parte eu fiz dublada para que ela fique, ó, bem durinha, tá? Aqui eu vou fazer com o foguinho, então eu vou colar aqui na parte superior da cabeça. Passo aqui a cola na base, colo aqui na parte superior.
Agora, é só fazer aqui a montagem do corpinho, colando a cabeça aqui no corpo. E agora, é só colar os bracinhos na posição que você desejar. Aqui eu vou colocar os bracinhos para baixo, que fica mais parecido com o personagem. Aqui eu passo a cola, corpinho aqui na lateral. E coloco aqui o bracinho e seguro. Mesma coisa do outro lado, pode passar cola tanto no corpinho quanto direto aqui no bracinho. E assim você tem o seu personagem prontinho, recheado, para colocar em guirlandas, móveis, quadrinhos, pode fazer chaveiros, marcadores de página. Pode usar também o mesmo molde de 10 centímetros e fazer os dedoches, mesmo corpinho, tá? Parece que esse aqui é maior, mas é só porque ele tá sem o recheio. Então, aqui na parte de baixo, tem abertura para colocar o dedo. Ele vira o dedoche do Raiva. E aqui eu também tenho a versão com o botão imantado para a gente fazer as nossas próximas aulas. Então, olha só, mesmo molde. Então, olha só, é o mesmo molde, tá? É a cabeça do Raiva de 10 centímetros, mas parece diferente por conta do recheio. Essa com fibra siliconada e essa daqui com papelão e o EVA. Então, uma é recheada e a outra é achatadinha. Tudo isso dá diferença no formato da sua peça. Aqui para fazer o corpinho do medo, eu já colei os sapatinhos, tanto na frente quanto atrás, e também a parte do pescoço aqui no corpinho. E agora eu vou fazer a estampa da blusa. Lá no molde já tem todas as marcações certinhas, e aqui eu vou fazer meio de olho, tá? Eu vou usar a caneta permanente de ponta extra fina na cor preta. Eu gosto de usar essa da Bic porque ela não mancha, tá? Eu comprei essa outra aqui, que incrivelmente ela mancha bastante antes de secar, ela demora bastante para secar. Essa da Bic seca rapidinho, tá? Então, antes de começar a fazer coisas na sua peça com a caneta permanente, faz um teste num feltro antes e testa para ver se a caneta é boa. Essa aqui, no caso, não é. Essa da Bic é ótima. Então, aqui eu vou fazer primeiro o meu traçado central. Vou utilizar uma régua para facilitar e vou fazer aqui o meu traçado do centro da estampa. E agora eu venho fazendo os triângulos, tá? Começando aqui do meio, eu venho aqui e faço o meu primeiro triângulo e pinto ele por dentro. Se você quiser fazer os triângulos de feltro, pode fazer também, mas é um pouquinho mais difícil. Ou você também pode usar um tecido que já tem uma estampa parecida também, ou o feltro, tá? E a estampa vai ficar assim, ó, desse jeitinho. Aí é só apagar utilizando a chapinha, ou o ferro de passar, ou ainda o secador de cabelo. E aqui, ó, você apaga toda a marcação da caneta fantasminha e vai ficar assim, ó, só a estampa. E você vai fazer a mesma coisa na parte de trás da blusa. Agora, é só colar aqui no corpinho pra gente fazer a costura. E aí vai ficar assim, ó, desse jeitinho, a parte da frente e a parte de trás. Você vai unir e costurar. Primeiro aqui as perninhas, depois o sapatinho, depois uma lateral, a outra lateral, recheia, fecha e marca as perninhas como a gente fez nos outros personagens. E ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho, ó, todo costuradinho, recheado e com a perninha marcada. Aqui eu também já fiz os meus bracinhos com as respectivas mangas. E agora é só fazer aqui o rostinho. Aqui já costurei, recheei, marquei os olhinhos e as bochechas também com giz pastel oleoso. Aqui já tem o detalhe da gravatinha, da boquinha
das sobrancelhas. E aqui o cabelinho e o nariz eu fiz dublado. Aqui você pode utilizar o termocolante, que fica muito mais fácil de recortar o seu molde. Caso você não saiba como fazer, dá uma olhadinha aqui embaixo na lista de iniciantes em feltro. Agora é só colar aqui as partes do rostinho. Agora é só colar aqui montando o seu personagem. E assim você tem o seu personagem prontinho. Com os bracinhos nessa posição, ele fica bem expressivo com medo, né? Achei que ficou bem legal. Aqui a parte de trás. E com o mesmo molde de 10 centímetros, você pode fazer o seu dedoche também. Basta não costurar aqui a parte de baixo, nem colocar enchimento, que você vai ter aqui o dedoche do medo. Aqui nessa parte de trás eu não tinha colocado o pescoço, achei que ficou um pouco estranho. Então aqui, ó, eu coloquei ele na parte de trás e achei que ficou muito mais legal. O que vocês acharam? Coloca aqui pra mim nos comentários. E, claro, também temos o rostinho aqui, ó, do medo, com o recheio slim, já com o botão imantado aplicado aqui na parte de trás, tá? Lembrando que é o mesmo molde aqui de 10 centímetros, o mesmo molde do rostinho, apenas tá com enchimento diferente. Agora, conta pra mim qual foi a sua emoção preferida. Deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero saber e eu já vou te dizer a minha. Eu sou apaixonada pela alegria e foi por isso que eu fiz ela em 2 tamanhos, de 10 e 15 centímetros, para ter uma só pra mim. E agora vamos falar o que todo mundo tá querendo saber, qual o valor de venda dessas peças. Tanto as peças recheadas quanto os dedoches você pode vender a partir de R$15, R$17. Já os rostinhos, independente se é chaveiro ou se é aplique para quadro de fotos, você pode vender a partir de R$7. E as peças maiores de 15 centímetros você pode vender a partir de R$20. Como essas peças vão ser muito manipuladas, você precisa proteger elas. Se for peças para decoração que crianças não vão ficar mexendo nem colocar na boca, você pode usar impermeabilizante de tecidos. Pode ser de qualquer marca, essa daqui é a mais baratinha. Para usar esse impermeabilizante, você vai ir para o lugar aberto, porque o cheiro é muito forte, e você vai deixar uma distância de 30 centímetros, agita bem e espirra sobre a sua peça, deixando ela secar. Agora, se essa peça for manipulada por crianças e tiver o risco delas colocarem na boca, por acaso, o ideal é você utilizar aquela mistura de cola branca e água. Isso porque a cola branca é atóxica, então não vai fazer mal para a criança. Para uma parte de cola, você usa de 3 a 4 de água. Isso quer dizer que você pode pegar, por exemplo, aquela tampinha de xarope, enche ela de cola, coloca aqui no borrifador, coloca mais 3 ou 4 tampinhas de água e mistura muito bem. Dica muito importante, depois de usar essa misturinha na sua peça, lembre-se de lavar o seu borrifador, porque cola e vai entupir o bico. Para isso, você vai abrir o seu borrifador, limpa aqui essa parte interna da mangueirinha, colocando num copinho de água e vai espirrando até ficar tudo bem limpinho. Depois espirra mais um pouquinho para tirar toda a água que ficar nesse caninho e aí é só você guardar de novo a sua misturinha. Que dica top essa, hein? Isso aqui foi uma dica boa. Aproveita e já compartilha esse vídeo, porque afinal de contas, dica boa é dica compartilhada. E amanhã tem aula de novo aqui no canal às 19 horas e eu vou te ensinar a fazer a segunda parte da nossa apostila com esses 5 personagens super fofos. A vergonha, o tédio, a inveja, a nostalgia e a ansiedade.
E não esquece que as apostilas vão estar com desconto de lançamento até o domingo, dia 8/7. Então, já dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição desse vídeo e garanta a sua antes que essa promoção termine. E eu te vejo na aula de amanhã.